Tudo bem, gente? Nós estamos aqui com a Mônica. Mônica, seja muito bem-vinda. Mônica Navarro é uma... Eu vou dar um spoilerzinho assim, né? Especialista em sustentabilidade da Ambev. A gente se conheceu através do trabalho, né? E é um prazer quando a gente conhece, na verdade, pessoas. Então eu não vou dar mais nenhum spoiler aqui. Até o final do podcast vocês vão construir cada um na sua concepção quem é a pessoa da Mônica, que na verdade é uma pessoa que adora desafios. É tudo que eu posso falar, né? Então, bom, vamos começar aqui contando um pouquinho desse processo. Eu acho que estar dentro da Ambev já é um grande desafio, né? Uma empresa global desse tamanho, extremamente dinâmica também dentro dos seus processos. Então, conta um pouquinho assim, como é que você foi parar lá, assim, o que te chamou? Qual foi o imã que te puxou para a Ambev? Vem para cá. Essa pergunta é boa, Ana. Cara, quando eu tava na universidade, o meu sonho era ser cientista. Que legal. E aí essa vontade foi passando um pouco quando eu conheci uma pessoa na universidade que passou no processo seletivo da Ambev. E ela falava muito como ela era dona dos projetos dela, como de fato lá dentro, mesmo sendo estagiária, ela tinha autonomia para fazer as coisas acontecerem. Cara, eu achei aquilo super incrível. Então eu prestei o estágio Summer da companhia, que é um estágio que você faz 3 meses e você desenvolve um projeto. Foi muito legal, porque em 3 meses realmente eu era ouvida, as pessoas de fato viam relevância no que eu estava fazendo, eu consegui entregar um projeto muito legal, que depois de alguns meses surgiu a oportunidade de efetivação. Então assim, o que mais me brilhou os olhos foi a autonomia. Então eu ser apaixonada por desafios é gostar também de ter autonomia para fazer as coisas acontecerem. Muito legal. E eu posso validar isso como fornecedora. Porque a gente também tem liberdade lá dentro, a gente tem autonomia de atuar. E eu já sou muito solta, né? Nosso time todo é assim, então a gente já entendeu como é que funciona o processo, sabe as nossas limitações, né? Tem muito respeitoso a partir dos próprios processos da companhia e também dos procedimentos de segurança, etc., que acontecem. Mas a gente tem autonomia para criar lá dentro também. Então eu achei isso muito legal mesmo, e é bem desafiador e muito alimenta muito a gente, né? É muito legal. Bom, então assim, dentro disso eu entendi que tem um processo de aprendizado, né? Então assim, aquela fome, né? Aquele apetite por aprendizado constante, etc. Conta um pouquinho pra gente, assim, como é que você se mantém atualizada disso, principalmente nessa área de sustentabilidade, de mudanças climáticas, ESG, que quem está dentro dela há muito tempo, né? A gente fala que a gente nasceu ESG e não sabia que tinha esse nome, né? Mas aquelas pessoas que agora estão descobrindo isso, que são muito o objetivo desse podcast, né? É para essas pessoas que não são dessa área, que começaram a descobrir, desbravar. Então, assim, como é que foi esse processo desse aprendizado contínuo, desse mergulho dentro da sustentabilidade para você? Legal, eu tô na área tem cerca de 5 meses, mas já tinha uma atuação de quase 1 ano na frente de sustentabilidade, mas olhando muito mais os nossos centros de distribuição. Eu acho que é muito importante a questão do conhecimento técnico, então realmente você pegar um treinamento, ouvir pessoas falando sobre o assunto, se especializar na frente um pouco mais técnica para você conseguir entender o que é, por exemplo, a sigla do ESG, por que ele existe e tudo mais. Mas outro conhecimento que eu valorizo muito e que a companhia também valoriza muito é como a gente faz essa troca com o nosso ecossistema. Então, por exemplo, algo que é muito valioso às vezes é eu bater um papo com você, fornecedora, que pode contribuir com uma boa prática que você está executando ou com uma visão que você tenha diferente sobre esse tema, que pode trazer uma ideia legal para dentro do negócio. Então, me mantenha atualizada, seja com treinamentos e tudo mais, mas seja com essa experiência de bench, né, de conseguir ouvir uma outra pessoa e compartilhar também as boas práticas que a gente tem aqui. Além dos eventos, né, eu vejo que é uma oportunidade muito legal de escuta ativa, realmente de um perfil bastante diverso. Muito legal. E é interessante mesmo esse processo, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, né? A 4 Hábitos apoia a Ambev em alguns centros de distribuição, né? E aí fala um pouquinho também, assim, sobre essa sua visão, essa sua experiência da sustentabilidade dentro do centro de distribuição, né? E hoje trazendo, assim, que muitos dos nossos, de onde a gente atua, né? A gente tem um controle sobre os dados que a gente já sabe que tem
muitas unidades que são quase zero aterro, né, que já tem mais de 90% de desvio. Então, fala um pouquinho de mostrar como isso é possível mesmo de acontecer, porque eu acho que as pessoas não têm essa clareza muito grande, né? Quais são os dados, os indicadores que são importantes de ter dentro desse processo para que você tenha esse tipo de controle? Conseguir ver que está realmente acontecendo, né? Acho que até algo que a gente estava conversando um pouco antes, que eu vejo que é muito importante, é conhecer a operação, né? Então, antes de trazer qualquer iniciativa e tudo mais, eu vejo que é muito importante você conhecer a realidade do seu negócio, a realidade de onde vai ser implementado qualquer tipo de iniciativa. E acho que esse é o diferencial para poder ter sucesso em qualquer indicador. Então, exemplo, no nosso caso, a solução foi voltada para o centro de distribuição. Tanto a gente já tinha feito esse papel, mas tanto você como fornecedora foi lá no centro de distribuição, passou até uma madrugada acompanhando como que era um carregamento, como que é a rotina de um centro de distribuição para poder, de fato, muitas vezes encaixar a solução para fazer sentido e para esses indicadores acontecerem. Então, eu falo que, assim, eu tenho um carinho enorme quando eu falo da frente do centro de distribuição, porque a companhia mudou uma mentalidade muito grande. Então, realmente, antes, o meu resíduo não era visto com tanto potencial de gerar impacto ambiental, social e até mesmo econômico como é visto agora. Então, é muito bacana ver essa transformação que a gente tem nesse ponto no centro de distribuição. Muito legal. Então, você tem esse seu desejo de contribuir para um mundo melhor, e eu vejo que a Ambev também tem isso na cultura muito forte, né? Então, como é que você vê essa oportunidade, assim, e às vezes trazer um pouquinho de como é que outros colaboradores de outras empresas grandes, de corporativos, podem encontrar essas oportunidades dentro das suas áreas também, né? Para a gente fazer um impacto grande de mudança de mundo. Legal. Ana, como a gente falou antes, foi muito também a questão da autonomia, né? Eu vejo que isso é muito importante. Então, primeiro, eu acho que a empresa, como a Ambev faz, se identificar como empresa grande, que contribui para o ecossistema e contribui aí visando um mundo melhor e um mundo mais justo. Então, acho que o primeiro ponto é a empresa se colocar nesse papel, que eu vejo que a companhia faz super bem. Mas também a questão da autonomia. Então, você estar num ambiente que você tem autonomia para trazer ideia nova e principalmente para questionar. Talvez muito dos projetos que a gente faz é porque a gente questiona como é hoje. Legal. Não poderia ser diferente? Então, acho que se eu fosse dar um conselho assim, para todo mundo, para toda empresa e para quem está dentro de alguma empresa hoje, tenha a oportunidade de questionar, e se você estiver, questione, porque a partir daí que realmente começa a mudança, né? A própria inovação vem desse lugar, exato, né? Muito interessante isso, eu acho muito rico, né? E precisa ser muito grande para se sentir tão pequeno, para saber que os nossos colaboradores estão vendo o que a gente não está vendo, e se a gente quer ser melhor para o mundo, a gente precisa ouvir, né? Muito Exato. Legal. Esse é um dos nossos princípios, escutativa, e que a gente super coloca em prática. Muito legal. E aí também tem uma parte de troca entre os colaboradores entre áreas diferentes, né? Então eu acho que isso também fica muito rico, porque esse espírito, quando ele está distribuído dentro da cultura, você tem uma parte de colaboração de uma área para outra muito grande, o que ajuda muito, né? Concordo, isso é super importante, porque, por exemplo, e aí vem um pouco do perfil que eu falo, que eu tenho generalista, que antes eu achava, putz, acho que é um problema ser muito generalista, mas eu vejo que é uma coisa boa, porque você conseguiu olhar uma solução, uma ideia ou um problema de formas diferentes. Isso acontece quando a gente conecta áreas, né? Então, por exemplo, se eu tiver um problema de gestão de resíduos, quero melhorar minha gestão de resíduos, eu conectar não só o time do corporativo que vai ver uma solução ali que faz sentido, mas eu conectar o campo, eu conectar, às vezes, os gerentes de operação que vão estar acompanhando no dia a dia. Então, como eu conecto todo mundo, né, para de fato fazer as coisas acontecerem. Perfeito. Até os terceirizados também. Exato, né? Exato. Que eles precisam estar envolvidos, senão as coisas às vezes não acontecem. Engajados, né? Isso é importante. Ver propósito. Muito legal. Então, dessas diferentes frentes que você tem, assim, desde sustentabilidade até sistemas de RP, novas operações, enfim, novos negócios, inovação, essas experiências todas, assim, como é que elas se conectam e elas contribuem para essa abordagem generalista que você falou aí?
Eu vejo que, assim, saber um pouquinho de cada coisa, ter esse perfil generalista, isso está muito na cultura da companhia. Por exemplo, eu tenho quase 3 anos e eu já passei aí por cerca de 3 áreas. Eu vejo que a gente consegue olhar além do que é, digamos assim. Então, quando eu olho um problema hoje, eu olho com várias visões, seja a Mônica, gestora de projetos da frente de RP, seja a Mônica, estagiária, tentando desenvolver e convencer todo mundo de um projeto, seja a Mônica que teve experiência em sustentabilidade dentro de logística, olhando o CDD, seja a Mônica agora com essa pauta muito mais técnica também e de acompanhamento dos times nessa agenda de mudança climática. Então eu vejo que é muito importante, muito legal, porque às vezes eu vejo que eu olho as coisas um pouco diferentes. E antes eu achava, cara, ser generalista, às vezes será que é tão bom assim? Mas hoje eu vejo algo muito bom, assim, e positivo, de olhar as coisas de uma forma um pouco diferente. Eu sou suspeita porque eu também sou generalista. Você é super... Eu sou especialista, mas eu também sou generalista, né? Então, e é interessante porque de repente a gente começa a falar sobre coisas que a gente nunca imaginava que ia falar, Exato. né? E questionar também, você questiona às vezes em várias frentes, né? Eu acho que a gente tem um pouco de curiosidade também dentro desse processo, né? Porque às vezes a gente pergunta, mas por que não? Qual é o seu problema? Tem até a técnica, né, dos 5 porquês. Eu gosto muito de usar. Mas eu acho que isso acontece quando as pessoas são curiosas, né? Porque senão a primeira resposta tá valendo. É bem por aí. Mas eu acho que aí essa curiosidade leva a gente a aprender muito com os outros e no final das contas eu acho que é um pouco sobre ajudar, não é? Concordo. Mas me explica qual que é a sua dor que de repente eu posso te ajudar. E às vezes a gente ajuda perguntando, não é nem respondendo. Cara, eu me identifiquei, é verdade. Não é? Concordo. Então, vamos lá. A gente está quase terminando aqui, mas a gente queria falar um pouquinho sobre essa sua posição de gestora de projetos, né? Então, assim, quais foram esses desafios que você enfrentou na gestão, porque a gestão, ela tem coisas que fogem um pouco da nossa mão, né? A gente precisa entregar, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa controlar resultados e a gente precisa ter um time também que esteja engajado dentro disso. Então, conta um pouquinho assim desse desafio de gestão e principalmente olhando para esse olhar de sustentabilidade e de ESG, como é que a gente engaja essas pessoas que ainda não entenderam essa virada de chave? Muito boa pergunta, Ana. Eu tive muita experiência em gestão de projetos e eu sempre compartilho com os meus amigos e tudo mais que tudo hoje é gestão de projetos. Qualquer frente que você vai tocar, cara, tudo é gestão de projetos. É por isso que eu quis fazer MBA em gestão de projetos. Porque tudo precisa ter começo, meio e fim. Você precisa definir onde você está e onde você quer chegar e o que é sucesso para você. Então, hoje, para mim, gerenciar projetos parece mais fácil por conta desses aprendizados que eu fui tendo ao longo do tempo, que é onde eu estou, onde eu quero chegar e o que é sucesso para mim e o que é sucesso para as outras pessoas, o que é sucesso para o projeto como um todo. Então isso é muito bacana e aí a gente começa a citar os KPIs de sucesso e consegue fazer o acompanhamento. Às vezes eu vejo que o maior desafio é você conseguir engajar as pessoas. Só que engajar, eu acho que depende muito de você conseguir vender o porquê. Perfeito. E a pessoa conseguir entender e ver aquilo como propósito. Exatamente, ter lógica dentro do propósito. Exato. Né? Isso é um desafio, mas é uma coisa muito boa, porque a partir do momento que a pessoa entende o porquê que ela está fazendo aquilo, ou porquê aquele projeto é importante, as coisas de fato começam a acontecer. Então, assim, se você sabe o porquê das coisas, se você está convencido, você consegue compartilhar. E aí qualquer projeto que você tenha, acaba tendo aí bastante sucesso. Boa. Bom, então a gente falou tanto de generalista, e aí agora tem 2 generalistas aqui, que aí é só pra gente fechar, né, toda essa conclusão e a gente está sempre olhando para esse lado de ESG, né, de sustentabilidade, de novos projetos, etc. Como que você pode dar um conselho, né, para quem está assistindo aqui a gente, né, como é que essas pessoas abraçam isso? Às vezes a gente tem uma cultura top-down, né, que é uma tomada de decisão da própria empresa de seguir nessa jornada, mas tem empresas que não são ainda, né? E aí essas pessoas que estão nesse lugar de sustentabilidade, etc., precisam se empoderar, né, e ancorar
os seus argumentos, né, baseado em premissas muito consistentes para que quem está em cima entenda isso de uma forma tangível e valorize. Então, você como uma generalista, né, e que atua nessas áreas, assim, qual o conselho que você daria para que essas pessoas se empoderassem de alguns indicadores para que fosse fazer essa advocacy para os tomadores de decisão? Legal, acho que uma coisa muito importante é questionar. Eu acho que esse é o começo. Começar a questionar, e quando a gente vai para buscar soluções, conheça a realidade. Então questione, conheça a realidade. A partir do momento que você já faz esse exercício, você já vai ver com soluções que fazem muito mais sentido para o negócio. E fica muito mais fácil defender uma agenda que é tão importante e que para algumas empresas, assim, ainda, sei lá, é você contra um monte de gente falando, não vamos fazer, por exemplo, investimento na frente de ESG. Então eu acho que esse trabalho é muito importante. E assim, agora dando conselho do perfil aí generalista. Tudo depende para quem que você vai passar uma iniciativa, um projeto, uma política nova que você quer implementar. Então, vou dar um exemplo. Se hoje eu vou apresentar um projeto para uma pessoa focada no financeiro, todo o meu argumento, toda a minha apresentação, ela vai ser muito adaptada para a forma como a mentalidade da pessoa funciona. Perfeito. Então, às vezes eu acho que o que falta, e é um desafio do gestor de projetos também, conseguir adaptar a comunicação para cada pessoa que está assistindo. Então, se eu vou compartilhar um projeto aqui com você, que é super apaixonada por essa frente ambiental, por essa frente de impacto social, eu preciso conseguir compartilhar com você todas essas frentes que são importantes para você, que você acredita de fato. Se eu vou apresentar para outra pessoa, eu tenho que entender quais são as motivações dela. Perfeito. E muitas vezes um não ok de um projeto é porque a comunicação não foi tão assertiva. Então, se você está às vezes numa cultura que não te proporciona tanto isso, talvez você tenha que adaptar cada vez mais a comunicação para poder trazer uma pauta tão relevante, se tornar relevante também para uma pessoa que talvez seja uma liderança que não está vendo isso. No nosso caso, hoje, se, por exemplo, eu chego para o meu gestor ou para minha gestora e eu apresento um projeto, putz, eles vão ficar encantados, vamos fazer, deixa eu entender um pouco melhor. Porém, isso não acontece em todas as culturas, e as que não acontecem, eu vejo que a comunicação é um fator essencial para conseguir vender a ideia, vender a iniciativa ou uma política nova, enfim. Maravilha. Gente, vocês ouviram bem essa dica? Porque, sinceramente, eu achei ela sensacional, não só para destravar, mas, na verdade, é um dos caminhos que todo mundo precisa ter para que a gente realmente amplie, né, essa abordagem e essa preocupação com mudanças climáticas, etc., sustentabilidade, regeneração ambiental. Então, nossa, essa foi a dica de ouro. Anota aí, dica de Mônica Navarro, porque ela vai mudar o mundo. Ai, amém. Estamos trabalhando para isso, né? Muito bom ter você aqui comigo, com a gente. Convite, muito obrigada mais uma vez. Dá uma dicasinha agora, bem fora do protocolo, de uma fonte de você se abastecer de conhecimento? Assim, tem algum lugar assim que você vai lá e você se abastece? Cara, assim, tem uma gama, né? É até difícil falar, mas, por exemplo, falando dessa frente mais de mudança climática, GHG, CDP, tem vários treinamentos gratuitos dentro da plataforma. Inclusive, na Ambev, a gente tem um treinamento de clima e carbono, que é bem legal, posso compartilhar com você, para você. Ótimo. Compartilhar o link no site. Pronto. E lá são 6 módulos que a gente fez, a gente convidou os nossos parceiros, os nossos fornecedores, para aprender mais sobre essa frente de mudança climática. Então, o que é escopo 1, escopo 2, escopo 3? Como criar o seu inventário? Então, assim, a gente tem muita fonte rica e gratuita para poder se aprimorar aí nessas frentes. Então, acho que de principal eu estaria essas 3 aí. Muito bem, nós vamos colocar o link aí no rodapé do vídeo também para todo mundo poder acessar e compartilhar. E muito legal, e sabe que essa parte de transbordar conhecimento para os stakeholders, né, para a comunidade, né, eu acho que também é uma potência muito grande que as empresas têm,
né, de comunicação em massa e muito pouco explorado, né? Então, muito legal a Ambev trazer isso também como uma ferramenta importantíssima, né? Inclusive, Ana, a gente tem um projeto muito legal com a nossa cadeia de fornecedores de engajar eles nessa jornada de descarbonização. Então, a gente faz um acompanhamento, seja com os treinamentos, a gente faz workshops, a gente escuta, entende a realidade, compartilha o nosso conhecimento técnico também e acompanha ele nessa jornada. Então, como que eu, Ambev, que sou tão grande, posso ajudar o meu fornecedor nessa jornada de descarbonização? Porque cada um está num nível diferente também de maturidade climática. Então, eu tenho fornecedor que está começando a calcular, por exemplo, suas emissões, mas eu tenho fornecedor que já tem metas aí consolidadas e tem os desafios específicos para atingir, assim como a gente também tem. Então, é uma troca muito grande. Esse é um projeto bem bacana aí da companhia com a nossa rede de fornecedor. Vamos aprender com a Ambev como é que se muda o mundo, gente. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.